Turma, vamos para o noticiário nacional um pouco, porque o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, declarou hoje que as emendas apresentadas pelo deputado Lindenberg Farias, do PT, para mudar a meta fiscal de 2024, revelam uma dinâmica similar à do início do segundo governo de Dilma Rousseff, quando o partido se posicionou contrariamente às pautas do Ministério da Fazenda, que na época era comandado pelo Joaquim Levy. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o Schwartzman disse que, naquela ocasião, o partido sabotou o Ministério da Fazenda. E aí, meus queridos amigos, eu tenho uma dúvida em relação a esse noticiário nacional, que é a seguinte, Renato. Até quando o ministro Fernando Haddad consegue ganhar essa queda de braço? Ô Paulo, é importante lembrar que o deputado Lindenberg, quando a gente teve a votação do arcabouço fiscal, ele disse que o arcabouço fiscal parecia que tinha sido feito por alguém que fez pacto com um demônio. Ele utilizou essa expressão para se referir ao arcabouço fiscal. Então, olhando esse histórico dele, de certa parte do PT, que tem um posicionamento econômico muito mais radical do que o ministro Fernando Haddad, não esperava nada diferente, né? A impossibilidade de se cumprir a meta fiscal esse ano faz com que as pessoas acabem tendo essa liberdade para fazer isso, e no final das contas isso acaba resultando no que a gente está vendo de ver os juros futuros subindo com esse tipo de declaração. Cássio, como é que você está vendo essa divisão interna do PT? Paulo, acho que a gente tem que fazer até uma comparação, vou retroceder um pouquinho mais. No início do primeiro governo do presidente Lula, lá em 2002, 2003, quando o Palocci era ministro da Fazenda, e ele sofria um processo de fritura por boa parte dos seus pares de ministério e boa parte dos membros do PT, por conta da política fiscal adotada, uma política fiscal racional e pragmática, levando em consideração a estabilidade da economia. E o Haddad, nesse momento, 20 anos depois, acaba sofrendo as mesmas críticas, o que põe em risco a estabilidade econômica. O PP fez uma ponderação aqui, hoje o mundo vive um processo inflacionário. Se nós não controlarmos a economia, se nós não mantivermos a meta fiscal, há uma grande chance de nós estarmos falando daqui a um tempo sobre uma inflação no Brasil equiparada à inflação da Argentina. Então, por incrível que pareça, o ministro Haddad tem razão nesse contexto e deve brigar, enquanto tiver forças, para a manutenção da meta fiscal. Agora, vocês acham que o Haddad está surpreendendo na economia? Vocês imaginavam que ele teria essa postura? Ô Paulo, eu posso colocar um elemento, não vou divergir dos colegas não, vou só colocar um elemento para discussão. Eu não acho que o Haddad, não acho que tem divergência nenhuma do PT, do Haddad, do governo, não tem divergência nenhuma. O Haddad acredita exatamente nas mesmas coisas que o Lula acredita. Né, que não tem meta fiscal mesmo, que o déficit é isso mesmo, que pode imprimir dinheiro mesmo, entendeu? Que pode arrecadar 160 bi de tributo em cima da população para cobrir déficit, que o governo tem que gastar mesmo, que a estatal tem que existir. Então, assim, para mim é um teatro, um grande teatro. O Haddad conhece a ideia de Lula, comprou a ideia de Lula e faz esse teatro e segura as pontas. Acreditam exatamente no mesmo projeto de destruição da economia. Qual é? Inexistência de limite para gasto, né? Inexistência de qualquer limite para emissão de moeda. O pobre que se dane depois com a inflação que vem por lá, né? O governo bancando subsídio atrás de subsídio e um déficit que só aumenta. E proposta, qual que é a proposta que vem do governo até agora para zerar déficit? É só aumento de carga tributária, gente. Não tem uma proposta efetiva para diminuir o tamanho do Estado. Zero. É só aumento de tributo. É só tributo em cima da população que produz. Então, para mim, Haddad, Lula, como é que chama o outro? Lindenberg, Farias, essa turma, é todo mundo farinha do mesmo saco. Mas todo mundo acredita na mesma coisa, que o Estado tem que ser dono de tudo. Você tem divisões. Não, tudo bem, mas você tem divisões no PT, isso é visível e histórico, né? Vamos colocar a bola no chão, porque é importante. Primeiro que déficit fiscal não é problema algum na economia. É bom lembrar que os Estados Unidos têm um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares. Para comparar os Estados Unidos com o Brasil, né? Vamos falar de economia. Como é que vai falar dos Estados Unidos com o Brasil, pô? Brasil, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, o dólar é a moeda do mundo. Os Estados Unidos podem se endividar do jeito que quiser. Antes dos Estados Unidos. O Brasil pode se endividar do jeito que quiser, ô filho. Não, desculpe, querido, não, desculpe. Vamos lá. Desculpe. Vamos lá. Antes
dos Estados Unidos ser a maior potência do mundo, também tinha déficit fiscal elevado. O problema do déficit fiscal. É bom o pessoal lembrar o seguinte: o déficit fiscal do Brasil está chegando a 150 bilhões de reais por conta de um pacto que teve nas eleições. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, nas eleições, decidiram que ia aumentar o Bolsa Família para R$600. Isso é responsável por 60% do déficit fiscal, né? Ou seja, o problema não está aí. A inflação não aumenta por conta do déficit fiscal. O mundo todo, Europa, tem alto déficit fiscal. Estados Unidos também, né? Ou seja, e são países que são equilibrados a conta, são equilibrados a inflação. Tudo bem que no momento atual, como bem disse a gente está tendo realmente um problema de taxas de juros elevadas e inflação elevada no mundo todo. Mas esse não é o problema. Aí não está o problema. O problema do Brasil é outro. O problema do Brasil é investir pouco na criação de estrutura institucional da oferta. A gente tem que pensar como que a gente cria desenvolvimento nacional no Brasil, como a gente desenvolve a indústria no Brasil. Com isso, automaticamente, você vai repensar todos os gastos do governo, porque vai arrecadar mais imposto de forma racional, porque vai produzir mais. Entendeu? Ou seja, a questão do déficit... Mas o governo não pode gastar o que mas não a minha tem, Felipe. dúvida, Davi, é o seguinte, Kawaguchi: até quando o Haddad vai continuar ganhando? Porque isso está me surpreendendo. Eu realmente me surpreendi. Até o começo do ano que vem. Eu achava que a classe política iria, naturalmente, até pelo histórico do PT no poder, se aliar a pautas que não fossem essa que o Haddad está empunhando. Eu acho que não é uma questão de se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Eu acho que ele vai perder essa queda de braço. O Lula já deixou evidente que ele não quer cumprir a meta de gastos. E o que a gente vai ter? O que está tendo, na verdade, é um jogo de empurra. É que ninguém quer levar essa culpa. O Haddad vai continuar com a posição dele de déficit zero. O governo decidiu não colocar uma emenda, que ele tinha até essa última semana de botar uma emenda aumentando esse déficit, que é o que a gente estava falando do Lindenberg. Ele poderia aumentar em 0,75% ou em até 1%. Ele não soltou, por quê? Porque o governo não quer ser responsabilizado de falar não gastamos demais. Por outro lado, o Congresso, o Centrão, também não colocou nenhuma emenda para não ser responsabilizado por gastos. Mas, no fundo, os dois querem aumentar esses gastos. O Congresso, porque quer ter mais emendas em um ano eleitoral, e o governo que não quer assumir essa conta. Gastei demais. Mas quando eu te respondendo aí, Paulo, por que no ano que vem? Porque você tem aí uma possibilidade pelo arcabouço fiscal que a gente vão ter novas medições aí de índices econômicos em janeiro e fevereiro, e aí o governo teria uma outra oportunidade de colocar aí sim uma emenda aumentando a meta fiscal. Então pode ser que o que está se falando lá nos bastidores do Congresso é que o governo deixe para o ano que vem e por enquanto esse ano vai tentar arrecadar mais. E aí você tem várias apostas. Você vai tentar taxar offshores, você vai tentar taxar os super ricos, você vai acabar com um benefício fiscal que é aquele benefício estadual, ou seja, o Estado dá subsídios para que empresas não paguem impostos. Então o que o governo vai querer fazer? Vai querer acabar com esses subsídios para custeio. É um tema bem complicado, e não em investimentos. Então o governo vai fazer tudo o que ele puder para aumentar a arrecadação esse ano e não ter que mexer na meta. Mas isso faz sentido, Paulinho, pelo seguinte: o governo gasta 500 bilhões de reais de subsídio. Se revisitar 15% de subsídio, já zero déficit. Já zero déficit. E é importante destacar que tem subsídios que não tem lógica alguma. Como, por exemplo, subsídio que dá a itens da cesta básica. A cesta básica tem itens essenciais, que é arroz e feijão, e tem outros itens muito mais extensos, como, por exemplo, filé mignon e salmão. Filé mignon e salmão, no item da bolsa da cesta básica, por exemplo, tem isenção. Ou seja, é um absurdo isso. Mas tem uma outra questão, concordo contigo que isso poderia ser uma solução, você arrecadar mais para manter a meta, só que tem as chamadas pautas bombas. O que são as pautas bombas? Principalmente o Randolfo Rodrigues, ele coloca uma série de pautas para serem votadas no Congresso para você aumentar, por exemplo, subsídios para empresas, para órgãos de desenvolvimento regional. Então, se todas essas chamadas pautas bombas, que são pontos que aumentam pontualmente os gastos
gastos do governo, você vai ter... o governo precisa economizar mais ou menos 160 bilhões para fechar a conta. E só essas pautas bombas são mais 40 bilhões. Então, se ele fizesse isso e não botasse pauta bomba, talvez a conta fechasse, mas está cheio de pauta bomba. Só pegando o seu gancho sobre as subvenções, né? O que o governo quer, na verdade, não é acabar com as subvenções. Ele quer tributar as subvenções. É o Estado que concede uma subvenção de ICMS e o governo entende que aquilo é um ganho da empresa e que, portanto, a empresa teria que pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, sobre aquela grandeza. Então, veja, a discussão é: o governo federal pode entrar na competência do Estado e tributar aquilo que o Estado deu, né, dentro de um pacto federativo, que bem ou mal está lá na Constituição? É lícito a União invadir o campo de competência do Estado e, de forma direta ou indireta, diminuir a subvenção que o Estado deu, porque é isso que o governo quer. As pautas do governo em relação ao tributo é só essa, gente. Ele quer rever o subsídio também. Não. O governo quer o quê, gente? O governo quer tributar subsídio, tributar dividendo, acabar com o JCP, PIS e COFINS, tudo. São 13 ou 14 medidas de aumento da carga tributária até aqui. E o que aconteceu com a arrecadação tributária no último mês no Brasil? Caiu. Por incrível que pareça, caiu.